Que a graça e a paz de nosso Deus seja com todos os irmãos e as irmãs. Amém? Hoje é o dia que o Senhor fez. Regozijemos e alegremos-nos nele. As notícias são boas, irmãos. Já há vacinas contra o Covid-19 sendo testadas no Brasil. Não devemos, com isso, ficar eufóricos e agirmos de forma leviana ou irresponsável. Nós precisamos ainda manter a cautela, manter a prevenção, que ainda é o meio que nós temos para combater este grande mal. Mas essa notícia traz uma alegria tão grande ao nosso coração. Deus seja louvado. Em breve estaremos juntos, cultuando juntos, na presença de Deus e na companhia dos irmãos. Enquanto isso, para a nossa meditação de hoje, abra a sua Bíblia no Salmo de número 90. Leiamos e deixemos a Bíblia aberta para acompanharmos a exposição do texto bíblico. Salmo de número 90. Leamos. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem ou se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dize: tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbado. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias de nossa vida sobem a 70 anos, ou havendo vigor a 80. Nesse caso, o melhor deles é a canseira e o enfado, porque tudo passa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que lhe é devido, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Os teus servos apareçam as tuas obras e os teus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Oremos. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, nós continuamos na Tua presença. E mais uma vez te pedimos, nos ajuda, nos auxilia na compreensão da Tua palavra. Abre o nosso coração, desarma a nossa alma e fala no mais íntimo do nosso ser, através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. O Salmo 90, ele dá início ao
quarto livro dos Salmos. Você talvez não saiba, mas o livro dos Salmos, como temos hoje, ele era uma coletânea formada de 5 livros. Os Salmos eram compilados, eram juntados por temas e por épocas. Esse, o quarto livro, vai do Salmo 90 até o Salmo 106. Ele descreve, entre outras coisas, o êxodo, a trajetória do povo de Deus saindo do Egito, passando pela Arábia, chegando até onde hoje é Israel e Palestina. Narra mais ou menos a sua caminhada, a sua trajetória, a sua parada temporária e a promessa que o seu destino final era a Canaã celestial, a Nova Jerusalém. Os estudiosos apontam que pelo estilo literário e pelas informações contidas aqui no Salmo, esse Salmo foi escrito por Moisés. E que o próximo Salmo, Salmo 91, provavelmente ele é a continuação do Salmo 90. Moisés, então, estava no Êxodo, lá no meio do deserto, na sua jornada, na sua trajetória, na sua caminhada. E dessa experiência, nós poderemos tirar algumas lições. Por isso, eu queria propor para vocês, neste dia, o seguinte tema: lições vitais para a nossa jornada. Quais são as lições vitais para a nossa jornada? Em primeiro lugar, nós precisamos observar o que é perene. Versículos de 1 a 4, depois os versículos 7 e 8. Como fazemos sempre, vamos ler juntos. Versículo 1 a 4. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem ou se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai, filho dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Pois somos consumidos na tua ira, e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Irmãos, lembremos mais uma vez que os nossos irmãos estavam peregrinando, saindo do Egito, que fica no nordeste da África, passando pela Arábia e indo até Canaã. Mais uma vez dizendo, onde hoje está o Estado de Israel e a Palestina. Se você assistiu qualquer filme sobre o deserto, você sabe que as dunas se movimentam a favor do vento. Parece uma, ó, vai para lá, vai para cá. Aquilo que é uma montanha de areia hoje, semana que vem pode não existir, ser um buraco. Para os viajantes, isso era terrível. Eles precisavam de referências fixas, perenes, que eles olhassem, que eles observassem e que elas estivessem sempre lá, para saber onde é que eles estavam e qual era a direção que eles deveriam seguir. Então, um monte, um rio caudaloso, um vale era muito importante para se orientar. E quando eles não tinham isso, durante a noite eles olhavam para uma estrela e se guiavam por uma estrela. Oh, glória a Deus! Se você é como eu, que gosta de viajar, se você já passou pela
BR-324, depois de Feira de Santana, depois do Trevo, né? Quem é que nunca tomou a Tanquinho como referência? A gente olha para aquela pedra enorme, bem distante, e acaba dizendo, oi, já estamos perto. Ou não, estamos distante. Ou alguém diz, não, nós estamos indo no caminho certo. Todas essas referências que o texto nos mostra servem para apontar para Deus. Sim, Deus, em quem não pode existir variação nem sombra de mudança. Deus, segundo o Salmo, é mais forte do que os montes. Deus é mais antigo do que a terra. Ele é o refúgio para o peregrino. Ele é o Senhor da vida e da morte. Ele é o Pai da eternidade. Ele não tem nem princípio, nem fim. Ele julgará todos os homens com equidade e justiça. Em suma, nele a gente pode confiar. Alguns confiam em carros. Outros confiam no mercado financeiro, em suas aplicações. Alguns depositam suas esperanças nos políticos ou acham que a solução está nesse sistema ou em outro sistema. E você? Em quem ou em que você tem confiado? Em quem ou em que você tem depositado a sua esperança? Quais as lições vitais para a nossa jornada? Em segundo lugar, precisamos identificar o que é efêmero, o que é passageiro. Vejam aí comigo, versículos 5 e 6, depois o versículo 9 e 10. 5 e 6, 9 e 10. Leamos? Tu os arrastas na torrente, são como um sono, uma relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois todos nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou havendo muito vigor a 80. Nesse caso, o melhor deles é a canseira e o enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Se na jornada algumas coisas são perenes, outras são passageiras, são efêmeras. Exemplo, alguns rios existem apenas durante o período da chuva. Porém, na seca, quando mais precisamos de água, eles desaparecem. Quando assistimos programas que mostram animais em migração, percebemos que os que têm mais chance de sobreviver são aqueles que ficam atentos às mudanças ou alterações nos seus habitats, à sazonalidade, mudanças relacionadas às estações do ano. Quem não percebe o que muda constantemente acaba valorizando o que é efêmero, o que é transitório, e por isso sucumbe na jornada. Lembro também do mercado financeiro. Há aplicações que oferecem segurança, mas a rentabilidade é baixa. Há outras que oferecem uma possível rentabilidade, mas o risco é alto. Quem entende do mercado financeiro afirma: aplique a maior parte do seu capital naquilo que é seguro e parte dele naquilo que é rentável. Podemos e devemos cuidar e desfrutar das coisas que temos, mas precisamos lembrar que elas não estarão aí para sempre. E olhe que eu falei das coisas, mas preciso lembrar também das pessoas.
Nós amamos a nossa própria vida e amamos as pessoas mais próximas. E não queremos perdê-las. Contudo, precisamos nos preparar para esse instante, o instante da perda, pois a nossa partida e a partida dos nossos pode acontecer a qualquer momento. Esse maldito do coronavírus está aí para nos lembrar disso o tempo todo. Eu repito, precisamos cuidar e desfrutar das coisas e da companhia das pessoas, mas estarmos atentos que elas podem falhar, elas podem fracassar, elas podem nos faltar. O rei Salomão, na sua sabedoria, nos adverte, dizendo: tudo isso é vaidade. O profeta Isaías nos afirma: na verdade, o povo é a erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. E o apóstolo João nos lembra: o mundo passa e com ele a sua concupiscência. Você já identificou o que é efêmero e passageiro na sua jornada? Você tem investido sua vida, sua esperança, sua fé em bases passageiras e efêmeras? Você de verdade consegue responder essa pergunta? Quais são as lições vitais para a nossa jornada? Em terceiro lugar, precisamos preservar aquilo que é essencial. Versículo 8 e versículo 11 a 15. Vejamos? Versículo 8. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Versículo 11. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos o coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Você já observou que aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, por exemplo, faz 40 graus facilmente? Isso é aproximadamente a mesma temperatura de Riad, lá na Arábia Saudita. Eu pergunto então, por que aqui, quando faz calor, as pessoas tiram ou diminuem a quantidade de roupa? Enquanto lá, quando faz calor, as pessoas se vestem ainda mais. Há respostas que são simples. Uma delas é a questão cultural e religiosa, por certo. Mas há uma outra explicação, que é climática e biológica. Aqui no Brasil, a temperatura, apesar de ser alta, a umidade relativa do ar também é alta. No Rio de Janeiro, ela fica em torno de 80%. Enquanto em Riad, a umidade é de 15%. Significa que lá as pessoas cobrem o corpo para não desidratar. Sabendo que a vida é efêmera, eles protegem a vida, bebendo bastante água e escondendo-se do sol. Na nossa jornada, precisamos guardar e preservar aquilo que é essencial. E sabe o que é essencial? A comunhão com Deus e
todos os seus desdobramentos. Isso é essencial para a nossa existência e para a nossa continuidade. Quais são esses desdobramentos? Primeiro, a consciência do pecado, depois a sabedoria, depois a compaixão, depois a benignidade, depois a alegria. Isso é essencial. Essas coisas são essenciais para a nossa vida aqui na Terra e para a nossa vida depois que esta vida acabar. Estou falando de depois da morte. Ao nos mostrar os nossos erros e os nossos pecados, Deus nos convida, nos intima, nos convoca ao arrependimento e à confissão. Ao nos prevenir de sua ira, Deus nos convida a uma vida de temor. E temor aí é adoração, é obediência, né? É seguir os passos dele. O que nos levará a um coração sábio. Ao nos incentivar a orar, o Senhor demonstra que está pronto a nos ouvir e vir ao nosso encontro e manifestar a sua benignidade, a sua misericórdia, dando-nos a alegria da sua salvação. E agora? Sabendo que Deus é perene e imutável. Sabendo que eu e você somos efêmeros e passageiros. E sabendo que o que devemos fazer para preservar e prolongar a nossa vida aqui e a vida no porvir. O que é que você tem guardado juntinho no seu coração? O que é, meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga, que você tem guardado nessa jornada, tem acumulado nessa jornada? O que, ou que de que forma você tem se preparado para a vida eterna? Para concluir, eu queria lembrar que Jesus nos contou uma história triste. Sim. Havia um empresário bem-sucedido. Sua atividade, sua economia, sua atividade econômica era o campo. Naquele ano, ele teve uma super safra. Sua safra bateu recorde. Era tão grande aquela safra que ele não podia armazenar no seu celeiro. Por isso, conversando consigo, ele disse no seu coração: derrubarei esses celeiros e construirei novos celeiros. Guardarei aí toda a minha produção e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, alegra-te. Mas Deus lhe disse: insensato, tolo, louco, nesta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado? Para quem será? E Jesus conclui dizendo: assim é aquele que junta tesouros para si e não é rico para com Deus. Eu quero lhe perguntar: quais as lições você aprendeu nessa jornada? O que é que Deus está falando com você agora? Curve sua cabeça. Feche seus olhos. Eu quero orar por você. Deus Pai Todo-Poderoso, nós estamos na Tua presença. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. A Tua palavra foi pregada, Senhor. E nós te pedimos, aplica a Tua palavra com fidelidade no nosso coração. Ó Deus, abençoa os ouvintes.
a cada um que está aí na sua casa, no seu apartamento, no seu automóvel, no seu sítio, nesse instante. Ó Deus, não nos deixa caminhar, prosseguir nessa jornada, deixando de valorizar aquilo que importa e valorizando aquilo que é efêmero. Tu és o nosso tesouro, Tu és a nossa riqueza, Tu és o nosso ajudador. Nos ajuda a Te amar acima de todas as coisas. Nos ajuda a devotar a nossa vida a Ti, a obedecer a Tua palavra, a guardar os Teus mandamentos, a nos alimentarmos com as Tuas promessas e a vivermos para Ti uma vida de inteira adoração. Não deixa, Deus, que meu irmão e minha irmã, não deixa que meu amigo e minha amiga consiga, Deus, tranquilidade, enquanto esta palavra não repousar no seu coração e produzir frutos para a vida eterna. Nós te pedimos isso em nome de teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Que Deus lhe abençoe. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus nos guarde e nos proteja para que possamos estar juntos mais uma vez na sua presença.